Oi, imigrante! Eu sou a Luísa, psicóloga graduada no Brasil, mentora de adaptação no exterior, imigrante e aquela amiga que vive dizendo: vamos conversar sobre isso? Você está ouvindo o Prosa Migrante, um podcast para quem trocou de país, mas acabou se perdendo um pouco de si no caminho. Oi, imigrante! Estamos aqui com mais um episódio e hoje o tema é quando você cuida de todo mundo e ninguém cuida de você. Tem um tipo de imigração que a gente encontra muito fora do Brasil. É aquela que resolve tudo, ajuda todo mundo, sustenta emocionalmente quem ficou no Brasil, quem está aqui, quem pede, quem não pede, mas quando olha para a própria vida, percebe que está cansado, desconectado e muitas das vezes esquecido por si mesmo. Hoje eu recebo Sara Simone Henriksen, psicóloga, mestre em psicologia e educação, especialista em análise do comportamento e psicologia intercultural e atua com suporte emocional, resgate de identidade e planejamento de uma vida para imigrantes, justamente com pessoas que vivem nesse lugar de cuidar de todo mundo, menos de si. Nesse episódio, a gente vai falar sobre relações, culpa, dificuldade de dizer não, amizade no exterior, subemprego, superprodutividade e o que acontece quando você passa tanto tempo olhando para os outros e acaba desaprendendo a se reconhecer. Um episódio para quem sustenta demais e se escuta de menos. Bem-vinda, Sara! Muito obrigada pelo convite, é um prazer estar aqui e bater esse papo, ter essa prosa gostosa com você. Hoje teve um tempinho, né? Eu me arrumei, consegui ter um tempinho. Aí eu coloquei lá no meu Instagram que te conheci num grupo de estudo, eu relatando um caso, e eu apaixonei pela maneira de você relatar o caso. Eu falei, não, preciso dessa mulher da prosa. E aqui estamos. Que bom que deu certo. Não, e a gente já viu que as duas falam bastante, né? Então eu acho que problema de conversa não vai ter aqui hoje, eu espero. Exato, talvez parte 1 ou parte 2, né, Sara? Exatamente. Mas vamos ao que interessa, né? Sara, por que você acredita que tantos imigrantes acabam ocupando esse lugar de suporte emocional de todo mundo e esquecem um pouco de si, sabe? Bom, o que eu tenho visto pelos atendimentos terapeutizantes que eu acompanho, existem algumas regrinhas que muitas vezes vão controlar os nossos comportamentos, e aí a gente pode olhar tanto pela aquela ideia, aquele pensamento de eu consegui sair de onde eu estava em busca de algo melhor, então eu preciso dar o suporte para minha família, ou como se como se a família dependesse dessa pessoa. E sim, algumas vezes esse suporte, principalmente financeiro, ele vai ser importante, mas ao mesmo tempo esse suporte também pode acabar tendo uma função de como se fosse uma conexão, de ainda faço parte dessa família, ainda sou importante para eles, ainda tenho alguma utilidade ali, né? Só que muitas vezes, quando a gente começa a querer dar esse suporte para todo mundo, a gente vai se esquecendo. Porque para dar o suporte para o outro e para custear a nossa vida em outro país, sabemos que as coisas não são tão simples assim, não são tão fáceis, o dinheiro também não dá em árvore, então a gente começa a se sobrecarregar de outras formas e também começa a compensar um pouquinho ali as ausências ou a falta que a gente tem da família, da vida anterior, com o processo de adaptação, enfim, é um mix de emoções e sentimentos. Sim, você fala no sentimento de culpa, né, nesse autoabandono, e em relação, você trouxe isso muito bem, a quem ficou no Brasil, quando a pessoa, ela toma a decisão de vir para cá, né, ela banca a sua decisão de vir para cá, mas ela ainda se trata como se tivesse ficado no Brasil. E ela carrega uma culpa não por si, mas uma culpa de quem não veio também, né? Da pessoa não vivenciar tudo que ela tá vivendo. Mas aí isso é consequência da escolha de quem ficou, que não quis vir junto, né? E aí, muitas das vezes, o descanso que ela poderia
está usando para explorar o novo país, a nova cultura, e automaticamente fazer dessa adaptação ser mais leve, ela está se cobrando, tentando suprir com mais emprego, mais trabalho e preenchendo esse vazio, né? Porque a gente sabe que a compensação, né, pode ser tanto no álcool, pode ser em sexo, comida, compras e em trabalho. Quando você não tem tempo para você pensar, sentir suas emoções, né, Sara? Exatamente. Eu escutei uma vez a fala que a culpa é o passageiro indesejado, porque ela vem dentro da mala. E até tem uma que muitas mães usam, né? Quando nasce uma mãe, nasce a culpa. E aí tem gente que discorda, enfim, mas não vamos falar disso agora. Só que eu achei interessante, porque eu falei, cara, então, realmente, né? Quando nasce um imigrante, um migrante, nasce também uma culpa. A culpa vem junto. Então, a culpa de quem ficou, a culpa de não estar feliz o tempo todo, porque existe essa pressão também, né? Ah, eu escolhi mudar de país, eu escolhi vir para cá, eu escolhi deixar a minha família. Mas peraí, isso não significa que você vai estar bem o tempo todo. Isso não significa que você precisa estar feliz o tempo todo. Que até a questão do sucesso e da realização, do dar certo, eu vejo que muda muito também, porque a gente precisa primeiro perguntar, tá, mas o que é realização para você? Né? E a gente tem um mundo de redes sociais, então as comparações que já existiam antes, mas que eu vejo que muitas vezes era ali dentro da própria família ou do ciclo social que estava mais perto, essas comparações agora são em níveis de rede social. Então a gente se compara com a pessoa que também mora fora, mas que posta ali que está super rica, ou que feliz, ou adaptada, e a gente começa a se perguntar, por que eu não estou me sentindo assim? Por que a fulana conseguiu e eu não? As redes sociais é uma vitrine que a gente só bota coisa boa, né? Nenhuma loja vai postar produto qualificado, né? Produto estragado na vitrine. Então, as redes sociais é um pouco disso, né? Então, Sara, você acha que em algum momento o imigrante ele deixa de se sentir com essa culpa toda e passa né, ele passa a escolher viver com mais leveza, sem tanta culpa assim nessa bagagem? Ele se livra dessa carga extra que veio junto? É possível, mas muitas vezes ele vai precisar de uma ajuda. E aí estamos aqui, né, para ajudar essas pessoas a passar por esse processo de adaptação e para se libertar dessa culpa. E aí o que a gente precisa trabalhar? Tomada de decisão, como você bem disse, né? A pessoa escolheu migrar. Então, com esse processo de mudança, vem aí um combo. Então, um combo que vai ser desde a adaptação, a mudança na rotina, as novas escolhas, mas também tem quem ficou e ele não precisa se sentir responsável, principalmente responsável financeiramente, ou 100%, ou emocionalmente, ou até pela ausência física, por estar distante. Isso faz parte da vida. Isso não é algo novo. Se a gente for olhar ali, né, para os nossos antepassados, eles também migravam de cidades, de estados, alguns de países. Quantos e quantos não mudaram de países aí pelos navios e começaram ali com uma mão na frente e outra atrás? Então, isso é parte do processo. Então, a gente vai trabalhar essa tomada de decisão. A gente vai trabalhar a autorresponsabilidade, as escolhas que a pessoa que migrou tem, mas as escolhas que quem ficou também tem. E a gente vai trabalhar muito, vou chamar aqui de aceitação, né? Uma aceitação desse processo, dessa nova vida que você tem nesse novo país, porque a gente não pode ficar em cima do muro. Então, a gente tem sim a nossa história de vida num país anterior, mas temos aí o presente e o futuro no país que a gente escolheu migrar. E aí eu me incluo porque eu também migrei, né? E aí, completando, para a gente se livrar dessa culpa, a gente, além de ter essa autorresponsabilidade, esse processo de tomada de decisões, a gente também precisa se perceber. Então, a gente precisa identificar o que está mantendo essa culpa, porque se ela está presente ali, é porque provavelmente as consequências estão reforçando essa sensação, esse sentimento de culpabilidade. E aí a gente precisa mudar um pouquinho essas contingências. Sim.
Você tocou vários pontos aqui que eu não sei qual que eu quero ir primeiro. Mas quando você fala dessa culpa, né, da preocupação extrema com quem ficou no Brasil, eu vejo que é de uma realidade muito de quem tem um nível social mais baixo, no sentido de querer ajudar a família, de estar vivendo coisas que nunca teve oportunidade de viver e a família não está vivendo, então tem essa comparação, né? Então, porque eu imigrei, né? Eu vim para cá, mas essa preocupação com os meus pais eu nunca tive. E meus pais são vividos, viajados e por aí, mas eu também já atendi pessoas que toda vez que iam para Nova York, evitavam postar porque não queria que a família sentisse, porque queria que a família estivesse ali, né? E toda vez que compra um perfume para si, aí compra um perfume para todo mundo da família e quer mandar também, né? Então, o custo fica muito mais alto, né? De usufruir do que está fazendo na vida. Eu não sei se você concorda. Concordo 100%. E aí é interessante esse ponto, porque o poder aquisitivo financeiro vai influenciar bastante nos comportamentos. A gente não pode excluir essa questão quando a gente faz a análise comportamental. Mas eu também acho interessante como, quando a gente sai, né, do Brasil, que é o nosso caso, as pessoas começam a achar também que tudo está mais simples, tudo está mais fácil. Então, se você pode comprar um iPhone, poxa, é baratinho um iPhone para você, quase um trocado. Então, as pessoas começam também a ter essa percepção e não entendem o quanto a gente vai precisar trabalhar ou correr atrás para conquistar os nossos bens, sejam eles materiais ou não. Mas lá, quem ficou no Brasil, acho que, não, lá é mais barato, então lá é fácil. Então, gera um pouquinho também dessa desvalorização com o nosso percurso. Eu vi um meme essa semana que fala sobre cheiro de rico. Você viu? Muitos imigrantes estão postando isso. Eu tenho carro do ano, eu tenho iPhone, mas eu tenho cheiro de rico, porque eu não sou rico nos Estados Unidos. Né? Então é o cheiro de rico, porque a gente consegue ter um poder aquisitivo bom para comprar essas coisas, mas não significa, para o contexto atual que a gente está inserido, que isso é ser rico, né? Exatamente. Eu sempre gosto de fazer a comparação de você com um salário mínimo, tá? Você com um salário mínimo, você precisa de quanto salário mínimo para comprar um iPhone? Ok, vão ser 10, sei lá, né? Ou mais. Aqui nos Estados Unidos, você consegue com um salário mínimo. Então, o poder de compra, né? Ele é muito maior, porque, de fato, as horas são... o salário é maior. Mas, se você for parar para pensar, o aluguel são mais caros, tudo é mais caro, a comida não tá tão barata. Eu morei aqui em 2016. A diferença é discrepante, né? E você tocou no ponto também de não poder vivenciar essas dificuldades, né? Porque por estar em outro país, é como se tudo fosse perfeito. E muitas das vezes, o imigrante, ele para de conversar com a família, porque ele sente que toda vez que ele vai conversar, a dor dele é muito diminuída, banalizada, né? Mas você tá aí, você escolheu tá aí. Como se por uma escolha, ele não pudesse achar nada ruim. Mas vão ter desafios nesse momento. Então, o imigrante, ele já se sente sozinho fisicamente, ele começa a se sentir sozinho emocionalmente, porque não tem ninguém que acolha essa dor e que entenda essa dor, né? E aí, junto a isso, alguns desses imigrantes, eles vão procurar ajuda psicológica. Mas aí entra a questão do eu quero alguém que esteja no Brasil, porque eu quero pagar em real e eu ainda não tenho condições de pagar um profissional daqui, né? E o que a gente vê, né? Que a gente estuda sobre isso, o que a gente vê? As microagressões. Porque muitas das vezes, olha lá, gente, eu não estou falando do profissional que está no Brasil. Estou falando do profissional que está no Brasil e não estuda a psicologia intercultural, né? Porque aí ele está no Brasil, o profissional está no Brasil, e ele vai ter a mesma escuta que a família, cometendo as chamadas microagressões, que mas se tá ruim, vai passear em Nova York, você mora do lado. É como um passeio, uma viagem, ou vai comprar, fosse preencher todas as lacunas que o imigrante sente vivendo esses lutos migratórios. Exatamente. Essa é uma observação muito pertinente, porque eu fui notando isso
à medida que eu fui conversando com algumas amigas aqui da minha cidade e também observando na minha história, na minha própria história, essa diferenciação do como era abordado quando eu conversava com psicólogos ou profissionais que estudaram psicologia intercultural e como é abordado quando não estudou psicologia intercultural. Então, eu já fui vendo a diferença assim, da dinâmica e muitas vezes, quando a gente vai se expressar, dá aquela sensação de que ele não está me entendendo. E aí eu não falo só do profissional, não, mas eu falo também dos familiares, dos amigos que ficaram. Então, entra muito nessa questão, e aí é uma autocobrança que a gente tem também, é algo que vai gerar sobrecarga e que pode também trazer algumas sensações ruins, né, como a tristeza, ou até ali puxar um pouquinho para um quadro depressivo, porque é isso, eu tô feliz porque eu estou onde eu escolhi estar, eu estou seguindo a minha decisão, eu estou correndo atrás e a gente vai vendo, né, a evolução de cada um, mas ao mesmo tempo algo me falta. E aí esse algo que me falta, ele dói. Então eu falo que o que pode ser a saudade dos pais que estão envelhecendo, a saudade dos sobrinhos que você não está vendo mais crescer pessoalmente, que agora é tudo por vídeo, a saudade do não estar ali vivenciando aqueles momentos de família ou com os amigos que antes você vivenciava. A falta também de, às vezes, ligar para uma amiga e falar, vamos ali tomar um café? Porque a gente sabe que aqui também todo mundo está na vida corrida. Então, encaixar essas rotinas e conseguir tirar esse tempo de qualidade e que é muito importante para a nossa saúde mental e para os nossos vínculos sociais, nem sempre eles são priorizados. Então, isso tudo vai criando essa sensação de solidão, esse vazio, esse algo me falta. E aí tem a nossa expectativa, né? Porque quando a gente muda, a gente cria expectativa. Então, essa coisa de, ai, não cria expectativa, a gente cria, faz parte. E é saudável criar expectativa até para mover, para a gente conseguir ir atrás daquilo que a gente sonhou. Porque senão a gente ia aceitar qualquer coisa também. Você tocou num ponto muito legal, que são as relações da imigração, né? Porque o imigrante, ele chega, ele vem com essa expectativa de querer ter o nível de relações que ele demorou uma vida inteira no Brasil para ter, né? Na imigração logo de cara. Então, ele conhece alguém que lembra um pouquinho aquela amiga de infância, ele se apega nela como se ela fosse a melhor pessoa do mundo, né? E aí essas relações, eu sinto que essas relações, elas viram, não sei se você concorda, uma questão de dependência também, que é mais difícil você sair das relações amorosas, de relacionamento ou até de trabalho, do que seria no Brasil. No Brasil você teria mais força emocional para fazer isso. Olhando assim, eu não sei falar se no Brasil talvez a gente teria mais força emocional para fazer isso. Acredito que sim, mas aí a gente precisa olhar o tamanho desse nosso ciclo social. Porque no Brasil hoje a gente tem uma rede de apoio maior, né? Então, muitas vezes a gente vai ter os familiares, a gente vai ter amigos de infância, amigos da faculdade, amigos do trabalho, amigos do condomínio, enfim. A gente vai variando um pouquinho esse ciclo social. Quando a gente muda de país, dependendo da cidade que a gente vai, inclusive, se a gente for para uma cidade com muitos brasileiros, a gente ainda tem mais oportunidades de desenvolver esses laços com outros brasileiros, o que é importante também, porque já tem uma primeira identificação ali cultural. Mas, por outro lado, também pode trazer alguns desafios, eu falo mais de médio a longo prazo, que é a adaptação cultural do novo lugar ou o novo idioma. Então, né, tudo vai ter o bom e o ruim, vamos chamar assim, embora eu não goste tanto de polarizar. Mas quando a gente fala dessas dependências emocionais que acabam sendo desenvolvidas nesses vínculos de amizade ou relacionamentos amorosos quando a gente sai, a gente precisa primeiro investigar qual que é a realidade dessa pessoa nesse país. Então, a gente vai ver um pouquinho ali do contexto, do ambiente no qual ela está inserida, na rotina dela, quais ambientes que ela tem tido contato que poderiam propiciar novos contatos, novas amizades, qual que é o esforço que ela precisa fazer para desenvolver essas novas amizades,
porque a gente precisa lembrar que nem todo mundo está aberto para conhecer outras pessoas. Então, vão ter estados aqui nos Estados Unidos onde os brasileiros têm rixas uns com outros. Tem estados onde os brasileiros são mais receptivos. Então, a gente precisa levar em consideração vários detalhes, né? E, além disso, também, como ela, poxa, ela, sei lá, ela faz alguns comentários que eu me sinto desvalorizada ou que eu me sinto desconfortável, mas ela já me ajudou em tantas situações, né? Quando eu mudei para cá, foi ela que me ajudou a arrumar minha primeira casa, eu consegui meu primeiro carro. Eu que acompanhei a gestação dela, eu sou madrinha dos filhos. A gente já viajou bastante junto, a gente ia para a festa, era tão bom, né? E aí, se eu deixar de ter esse contato com essa pessoa, o que me sobra? O que eu estou perdendo? Então, eu gosto muito de olhar também para o que você ganha e o que você perde, tanto mantendo a relação como saindo dessa relação. Sim, pode terminar. Não, pode pegar aí o gancho e seguir. É porque eu acho muito importante a gente trabalhar com as pessoas chegando a gente. A rede de apoio, as redes de apoio, não há rede de apoio. Porque o que eu vejo quando as pessoas chegam para mim, e quando elas têm dificuldade, num casamento, por exemplo, elas casam com um parceiro, e o parceiro vira o companheiro dele para ir no mercado, para malhar, para fazer isso, para fazer aquilo. E quando o casamento não sai como desejado e precisa terminar, o buraco é enorme, porque depositou todas as demandas da vida em uma pessoa só. E aí vai ser muito mais difícil do que terminar um relacionamento normal. Isso, com certeza. Você trouxe um ponto, assim, essencial. E a gente precisa olhar muito, e até olhar para a vida que a gente tinha no Brasil. Né? Então, lá a gente se virava. Claro, não podemos generalizar, porque lá também existe dependência emocional, existem muitos casais onde a mulher, se separar, ela não tem ideia de como que paga uma conta de luz ou qual é o custo de vida da família. Isso ainda acontece. Mas eu acho a intensidade que as coisas, Sim. né? E a aceleração dos processos de já ir morar junto de cara, né? É isso que eu ia puxar. O que a gente precisa ter um cuidado quando a gente muda de país é porque se a gente ficar dependendo sempre do outro, eu fiz um comparativo com o Brasil, que é assim, de olhar, peraí, lá eu me virava, por que eu não estou me virando aqui? Mas é porque eu não sei o idioma, eu não me sinto seguro. Então, vamos usar dos benefícios que a gente tem, por exemplo, da internet. Gente, hoje a gente tem tradutor para tudo. Então, é difícil ir no supermercado? Sim, é difícil. Então, vamos traçar um passo a passo. Então, você começa a ir, às vezes, até a porta do supermercado. Você entra e dá uma volta por ali e não compra nada. Você tenta comprar uma coisa, um item. Então, a gente pode ir fazendo uma dessensibilização para a pessoa entrar em contato com esses novos ambientes. O que seria menos difícil para você? Ir em uma cafeteria, um restaurante, um supermercado, tirar sua carteira de motorista, resolver algum problema, abrir uma conta em banco. E a gente vai elencar, pelo menos difícil para o mais difícil. Mas aí a gente vai trabalhar o conseguir resolver essas pendências sem a necessidade do outro estar junto. Porque aí a gente começa a quebrar aos poucos esse vínculo de dependência. E aí validar cada passo que essa pessoa dá. Então, conseguiu... E aí eu escuto muito, e para mim ainda é uma dificuldade, às vezes, resolver questões por telefone. Então, cara, quando eu consigo resolver algo pelo telefone, eu falo, nossa, eu consegui, que máximo, eu não dependi do meu marido para isso, eu não dependi de amiga para isso, eu consegui. E aí a gente começa a ver, isso pode ser para ir num restaurante. Então, um exercício que eu gosto bastante de treinar é também começar a sair sozinha e começar a desfrutar da sua própria companhia sozinha. Porque quando você começa a sair sozinha, além de você entrar em contato com você mesmo, de ter um tempo para você, e aí você não precisa amar, ficar sozinha, não é isso. Mas você diminui um pouquinho aquela questão da solidão, do vazio, né? E aí você vai curtir o tempo com você vai buscar atividades na sua cidade ou lugares na sua cidade que você tenha um conforto, que você se sinta bem, que você goste de ir. Ao mesmo tempo, você começa a desenvolver habilidades de resolver pequenos conflitos.
Então, às vezes, fazer um pedido em um restaurante vai ser difícil. Mas se você começa a ir para restaurante sozinha, é você por você. Então, você vai apontar, você vai falar e não vai ter medo do julgamento, que é outro detalhe importante. Você vai usar o auxílio do tradutor do celular, mas você começa a se virar. Quando a gente está com uma pessoa que já é adaptada, que já faz parte daquele ambiente novo, é muito mais fácil a gente se encostar nela. Só que com isso a gente não desenvolve as nossas habilidades. Sim, e aí vira um vazio maior ainda, né, quando essa pessoa vai embora. E te ouvindo falar também, Sara, me veio aqui sobre a questão financeira de muitos casais que querem se separar, mas financeiramente não conseguem, porque também ficaram dependentes da- das finanças conjuntas, né? E a gente comentando sobre isso, quantos casais que moram nos Estados Unidos que e falam essa frase: se eu estivesse no Brasil, eu já teria separado. Porque tem o desrespeito, tem as traições muitas das vezes, mas por estar num contexto do jeito que tá, é mais difícil. Como que eu vou sair? Se tiver filhos, então, minha filha, aí que é pior ainda. Então, eu acho que quando a gente fala sobre imigração, se a gente estiver de fora, né, não no contexto inserido, a gente não tem tanta noção de tantas camadas que são, né? Sim, você fez esse comentário do divórcio, até me veio um ponto importante e que muitas vezes a gente não tem domínio, que são as leis. Então, se a gente é casado, vamos dizer, com um americano e tem um filho em um contexto, né, que também vai ser americano, então, peraí, se eu divorciar, o que que eu tenho? Quais são os meus direitos? Quais são os direitos desse pai, né? Com quem é mais provável que o filho vá morar? Eu posso voltar para o Brasil e levar meu filho? Quais são os dificultadores? Então, o que eu falo bastante é, ok, primeiro ponto é a fala que você trouxe, né? Se eu tivesse no Brasil, eu já teria separado. Entender por quê, né? Quais são os fatores que influenciam nessa tomada de decisão se você tivesse no Brasil? Então, beleza, já compreendi. Então, tá, agora vamos, diante desses fatores, dessa lista que você me trouxe, o que é pertinente ou não no seu novo país, né? Então, vou usar o exemplo aqui dos Estados Unidos. Então, ok, vamos procurar quais que são as leis, como que a lei funciona. Vamos procurar também os seus direitos, o que que você pode ter aqui de dificultador nesse processo de divórcio, até porque se você de fato decidir se divorciar, a gente precisa se preparar emocionalmente, se preparar para possíveis conflitos, se preparar para essa questão financeira que você trouxe também. Então, tá, hoje vocês têm uma relação muito vinculada um ao outro, o nível de vida que vocês tiveram é muito bom. Talvez você vai precisar dar um passinho atrás, diminuir um pouquinho, morar em um lugar mais barato ou numa casa menor. Às vezes você não trabalha e você vai precisar começar a trabalhar, então vamos aí nesse processo. Mas é possível. Mas é interessante, teve uma vez eu trabalhei com uma pessoa que eu acompanhava que estava em um conflito dentro do casamento, e aí a gente tocou no ponto do divórcio. Era um casal que veio junto do Brasil, já casados, e aí a esposa não estava trabalhando para cuidar dos filhos e o marido era o responsável financeiro. E aí uma preocupação que ela tinha, que muitas têm, é exatamente essa: se eu separar, eu não tenho nada, porque é ele que tem o dinheiro. E eu falei, não, não é bem assim. Então, vamos olhar tudo que vocês construíram juntos, o acordo que vocês fizeram, até mesmo de você não trabalhar fora de casa para se dedicar à criação dos filhos, aos cuidados com a casa também. Então, isso a gente não vai ignorar. Então, tudo isso também precisa ser levado em consideração. E esse ponto que você falou de casais que vieram juntos do Brasil. Ainda tem um porém, que dependendo do status migratório, eles não vão procurar os seus direitos com medo disso interferir diretamente a questão de imigração. Então, como que, quando a gente fala de saúde mental do imigrante, é uma cebola. Freud falava, né? A gente, como psicóloga, a gente estudou um pouco de Freud. É a camada, aí tira mais uma camada da cebola até chegar na raiz do problema. E se a psicologia intercultural, você acha que consegue explicar um pouco isso?
ela vai trazer muito a necessidade de olhar para essas diferentes camadas, né? E aí, eu até brinco, como uma coisa vai puxando outra. Então, a gente precisa olhar não para uma direção só. A gente precisa ampliar um pouquinho o nosso olhar para entender, de novo, qual que é o contexto. Em qual situação foi que aquele casal veio, né? Igual você disse, eles são regulares, eles estão irregulares, como está a documentação? E aí nem é só para o casal que vem junto, não. Mas até para quem tem um relacionamento intercultural, porque a gente sabe que muitas vezes a documentação vai ficar vinculada a essa relação. E não só isso, quantas casos a gente conhece de pessoas que já se separaram, já queriam se separar, vivem um abuso psicológico dentro da relação, mas não separam, principalmente pelas questões migratórias e pelo governo atual. Exatamente. E aí vem o medo. E a gente precisa validar também esse medo. Exato. Até porque são questões que a gente não tem controle. Então, a gente precisa trabalhar aquilo que é possível fazer, como é possível agir dentro de um cenário onde a gente tem algum controle, mas a gente também precisa viver dentro de um cenário que a gente não tem controle nenhum. E aí, quando a gente fala do governo, das mudanças de governo, das mudanças de política, o que vai acontecer, a gente já está indo para um cenário que a gente não tem controle. E esse medo, muitas vezes, ele pode paralisar algumas pessoas, ou ele pode deixar algumas pessoas mais reativas também, mas a gente precisa ir trabalhando, ok, como que eu vou viver dentro desse contexto que é tão aversivo? Porque é isso, as pessoas estão com medo de ir trabalhar, mas ao mesmo tempo eu preciso trabalhar porque eu preciso me sustentar. Mas se eu for trabalhar, não estou sabendo nem se eu volto para casa. Sim. Exatamente. E, Sara, eu acho que não existe uma resposta simples, né? Mas você acredita que tem como diferenciar os vínculos saudáveis de uma dependência emocional? Sim, com certeza a gente consegue fazer essa diferenciação. Quando a gente fala de um vínculo saudável, a gente vai observar muito que aquela pessoa ela tem espaço para ela ser quem ela é. E aí, quando eu digo isso, ela tem espaço para falar quero, não quero, gosto, não gosto. Ela se sente acolhida quando ela tem uma dificuldade. Ela se sente validada quando ela até coloca os seus limites ou coloca os seus desejos. Então, estou nos Estados Unidos e quero desenvolver a minha carreira. Peraí, o meu marido está me apoiando? E como que é esse apoio? Ele apoia da boca para fora ou realmente ele me incentiva? Seja dando ali um suporte financeiro para eu estudar, seja até ajudando nas questões de casa para eu ter um tempo livre para me dedicar à minha jornada profissional. Então, quando a gente vai vendo essa troca, quando a pessoa se sente confortável, tanto para mostrar a sua vulnerabilidade, mas também para correr atrás dos seus sonhos, para mostrar as suas forças, a gente está falando de relações saudáveis. E isso também vai ser dentro da família, né? Então, eu quero mudar de país. Como sua família reagiu? Como que foi o apoio? Foi aquela coisa de mais uma aí, todo mundo quer ir para os Estados Unidos. Ou então sua família foi aquela que virou e falou, vai, acho que você está certa em ir, faz sentido com a vida que você busca, se não der certo, nós estamos aqui. A saudade vai apertar, mas que bom que a gente tem a videochamada. Então, vai trazendo, vai acolhendo as suas dores, mas também trazendo possibilidades para enfrentar esses momentos. A gente está falando de vínculos saudáveis. Agora, quando a gente começa a ter aquela relação, né, aqueles comentários de você só tem isso porque seu marido te deu. Ou, você foi mudar de país, então você precisa aceitar esse tipo de emprego, ou você precisa aceitar ser tratada dessa forma, porque é melhor estar casada com ele do que estar sozinha. Aí eu já começo a questionar um pouquinho essa relação. Sim. Né? Você falou daí muito imigrante escolhe sair porque a gente tem dificuldade de cortar laço com família, porque família tem que aturar para sempre. E muita gente escolhe sair de casa, né, se distanciar justamente por isso, porque não sabe falar que isso é um vínculo não saudável, né? E aí prefere sair porque se sente mal e não entende por que tá se sentindo mal naquele ambiente. E aí escolhe
afastar geograficamente justamente por conta disso, né, Sara? Sim. E aí é mais fácil, né? É menos dolorido. Até porque aí a gente fala muito na análise do comportamento, que é a questão da responsabilidade. Poxa, eu perdi o contato com os meus primos, tios e até os meus irmãos, mas não foi porque eu não gosto deles ou porque eu não concordava com eles. É porque eu mudei de país. Olha que coisa. Então, assim, não foi algo que eu quis. E aí tem a regra que, né, não, sangue do meu sangue, então eu tenho que fazer tudo por aquela pessoa. Não, não tem. Não, Nós sabemos que existem famílias que não são as melhores famílias, né? Então, que às vezes o distanciamento, ele vai ser saudável, gente. Às vezes a gente precisa cortar vínculos que muitas vezes nós temos dificuldade. Então, sim, quando a gente vai distanciando por questões geográficas, a gente começa a viver outras situações e o próprio tempo da rotina, ele gera esse distanciamento e a gente começa a desenvolver outras habilidades, a gente começa a conhecer outras pessoas e aí a gente percebe que, não, peraí, eu não preciso fazer aquilo que todo mundo falava que eu tinha que fazer. Eu posso agir diferente e tá tudo bem. Mas é engraçado que muitas vezes essas pessoas vão evitar mostrar nas redes sociais. Mas sabe o que acontece, Sara? É muito difícil bancar ser o vilão de alguma história. E a Sim. partir do momento que a gente faz essa quebra, a gente vai ser vilão na história do outro e tá tudo certo. Mas é muito difícil você bancar isso. Olha, eu parei de conversar com fulano, porque é um pau no cu, desculpa, gente, a gente tá no podcast. Mas, sabe, a gente tem essa dificuldade. Ai, mas o que os outros vão falar? O que as pessoas vão pensar? Entendeu? E a gente não quer ser o vilão na história do outro, mas na história do outro, o que ele diz, como ele vê, é sobre ele, não é sobre você. Você entender os seus limites, a sua relação saudável, as relações que você quer para sua vida, para não criar igual você tá grávida, né? Uhum. Talvez você cortar essas relações é a maneira de você proteger até o seu filho, né? Com certeza. A gente vê no filme é assim que acaba, que quando ela engravida, ela fala, não, isso acaba aqui. Uhum. Exatamente. E é interessante isso. Eu li o livro, assisti o filme, claro que o livro, para mim, é muito melhor, mas a força que aquela mulher tem de virar e falar, peraí, agora a prioridade é o meu bebê, então se eu preciso cortar porque eu não quero que esse bebê vivencie isso que eu estou vivenciando, é aqui que eu corto, né? E aí quando a gente fala desse distanciamento, quando a gente muda de país, muitas vezes pode ser isso, é tipo, eu não concordo com a criação que, sei lá, que os meus pais me deram, e aí, ó, com um viés político, que é algo que está em alta também, então, muitas vezes vai ser melhor distanciar. Então, não é cortar o vínculo por completo, mas distanciar. E isso pode fazer bem para a pessoa que faz essa escolha. Mas ela precisa ter força, porque, de novo, a vida inteira dela, ela foi condicionada a agir de uma forma. Ela foi treinada, ela foi validada a ser A aquela não pessoa discordar. a não discordar, ser a pessoa que cedia, a fazer a vontade dos outros. E aí é interessante que quando ela começa a falar não, quando ela começa a colocar limites, muitas vezes ela vai ser vista como uma egoísta. E aí você até trouxe, né? Ah, você é o vilão da história do outro. E no contexto terapêutico, eu colocaria muito assim, e aí? Você quer ser o protagonista? Né? Mas você quer ser o protagonista da vida do outro? E quem está sendo o protagonista da sua própria vida? Então vamos olhar para esse outro filme, né? Ou então, tá bom, você tá sendo um vilão ali, mas você tá sendo um vilão por quê? Porque ele falou que eu sou egoísta, que eu só penso em mim. Tá, mas qual que é o problema de ser egoísta? O que você está ganhando agora quando você está se validando, quando você está se priorizando? Claro que ele vai te chamar de egoísta. Antes você mandava, sei lá, $1.000 para o Brasil. Poxa, $1.000 são, gente, quase R$ 6.000. Então é muita coisa, né? Você mandava isso para o Brasil e agora não, você deixou de mandar ou diminuiu o valor que você manda porque você está querendo viajar. Mas, cara, você trabalhou o ano inteiro, a folga, né? A temida folga, que também é outra sensação de culpa, como se as pessoas não pudessem ter vida, como se elas não pudessem ter folga. Então, poxa, você trabalhou anos e anos sem tirar férias, sem se permitir ter folga, e agora o dinheiro que você ganha, que é fruto do seu trabalho, você quer conhecer o mundo. E aí você é egoísta?
Por que Vamos ela não fazer. tá trabalhando, né? Por que você tem essa obrigação? E aí, Sara, muitas das vezes as pessoas elas são condicionadas, como você falou, a agradar, a concordar. E aí, para elas, é muito difícil o movimento de começar a falar não. E aí ela precisa cortar de vez, né? É mais fácil cortar de vez do que começar a colocar limite. Eu acho principalmente nessa questão de viés político. Eu tenho, da minha família, nós somos 3 irmãos, tem meu pai e minha mãe, e eu sou a única que pensa diferente deles. Eu sou uma bolha completamente diferente. E antes eu fingia que eu não entendia de política, eu me calava porque eu não queria discutir. Hoje eu tenho, né, a minha opinião política bem fortalecida, e quando eles falam, eu sei argumentar, então eles preferem não conversar comigo. E chegou num ponto que eu soube me posicionar de me respeite, que eu vou te respeitar. Entendeu? E o meu lado também, eu penso muito nesse contexto deles. Pelo menos os meus 2 irmãos meus, eles vieram para cá muito cedo, eles terminaram o ensino médio aqui, eles não estudaram, querendo ou não, aprende sobre o viés político muito por internet, aprende muito por rádio, televisão. A gente sabe que não é fiel 100% à realidade. Ok, né? Eu não vou discutir. Isso não quer dizer que eles estão certos e eu estou errado, ou eu estou certo e eles estão errados. O contexto, a gente volta a falar, contexto de vida de cada um. Nessa percepção política, eu até vou para um lado que eu falo assim, a gente acha que a gente escolhe, a gente acha que a gente gosta de A ou B, mas não, nós somos influenciados. E aí, existem pesquisas dentro da psicologia comportamental que mostram claramente como os nossos comportamentos e as nossas escolhas políticas são influenciadas por diferentes variáveis. E aí vai por questões familiares, histórico de vida, experiência que a gente já vivenciou, com o contexto atual e anterior também. Então, tem vários pontos, até mesmo as relações, né, os recortes que a gente vai ter contato ali, olhando rede social, ou internet, ou TV, até tem o famoso algoritmo. Então, quando você olha ali, porque a Terra é de X forma, então ele vai falar, ela tem um interesse nesse assunto, então eu vou mandar um monte de coisa relacionada a isso para confirmar esse primeiro pensamento. Sim. E aí isso tudo, gente, vai influenciando a nossa percepção. E você entrou em outro tema, que entra na influência e no ambiente, né? E muitas das vezes, eu se eu não tivesse a minha personalidade muito fortalecida, eu quando eu vim morar aqui, eu me sinto totalmente fora da bolha, né? Eu quando eu vim morar aqui, muitas das vezes eu me questionava, nossa, será que isso que eu penso tá certo? Será que é assim mesmo? E muitas das vezes eu me questionei. Muitas das vezes eu me questionei, eu até cheguei a comentar com você, se eu não tá montando meu schedule gigantesco de casa, era eu tá jogando perdendo dinheiro, porque querendo ou não, culturalmente onde eu vivo é onde dá dinheiro, é o que dá dinheiro, eu tá aqui na internet fazendo podcast, isso é perder tempo, né? E aí vem vários comentários que a gente sabe que é furar a bolha. Então, isso é bem complicado, né? Agora, vamos lá. A gente tem um quadro aqui no Prosa que é a cilada, né? E é a cilada migratória. Você mora no exterior, né? Falando sobre a Sara aqui, não sobre paciência, sobre psicologia intercultural. Teve alguma cilada migratória que você já passou e hoje você ri disso? Cilada migratória? Não estou lembrando de cabeça, mas eu vou te pedir ajuda para você me trazer algum exemplo de uma possível cilada. Teve várias. Eu, por exemplo, eu já contei de trocar palavra. Uma vez eu troquei palavra candle por condom. Então, tipo, nada a ver. Uma vez eu achei porque a gente tem essa cultura, né? De que brasileiro não presta e americano é tudo certinho. Uma vez eu e umas amigas fizemos amizade com os americanos, sentamos no bar, todo mundo pediu várias coisas, eles estavam só no Blue Label, pedindo coisa cara, e do nada eles saíram embora e deixaram a conta pra gente. Caramba, não. Eu acho que eu ainda não caí por nenhuma cilada.
Esses erros de comunicação, no início eu tinha muito medo e vergonha de falar errado. E aí eu fui trabalhando isso comigo mesmo, então hoje eu falo errado mesmo. Já tive, assim, aí por falar errado, por esses erros, não, tanto de pronúncia ou de palavras, já geraram interpretações erradas, né, da outra parte, mas eu nunca passei por nenhuma situação que eu acho que eu colocaria aí como uma cilada não. O que já me aconteceu foi de ir em restaurante, fazer um pedido, achando que eu estava fazendo um pedido, e aí na hora que veio o prato, veio uma coisa completamente diferente. Mas já teve restaurantes que, inclusive, era um restaurante vietnamita, que eu adoro. Mas eu já falei, gente, quando for lá, tem que ter cuidado, porque isso já aconteceu 3 vezes comigo. Aí eu falo, mas eu tô falando tão mal assim, tão errado assim. Mas aí eu percebo que sou eu que sou brasileira, falando inglês, com vietnamita também tentando entender e falar inglês. Então a comunicação ali era mais difícil. Mas acho que talvez seria uma cilada, o mais próximo seria de fazer um pedido e vir outras coisas. De imigração, eu acho que ainda tem tempo. Na próxima vez que você vier aqui, aí eu quero você lá. Você vai lembrar. Sara, e o dica do prosa, né? Estamos chegando no final, infelizmente, né? Uma dica do prosa, seja uma dica literal, ou um livro, ou alguma coisa, o que você deixa para quem está nos ouvindo agora? Bom, eu gosto muito de livros, tá? Inclusive, teve um que eu li que gerou muita identificação na minha história de vida, porque, inclusive, a autora, ela veio para a mesma brasileira, casada com americano, que acabou vindo para a mesma cidade que eu, né? Eu tô aqui em Fargo, Dakota do Norte, que é uma cidade pequena e que não tem muita coisa para fazer, e quando ela veio, não tinha muito brasileiro, inclusive, agora a população brasileira está aumentando, que chama Doidas no Divã. É um livro muito gostoso, uma leitura muito fluida, onde ela conta a história de migração dela. Então, eu achei muito gostoso. Mas a gente também tem outros livros que eu ainda quero ler, que estão na minha lista. Então, tem um livro da Darlene, que é nossa colega, né, de profissão, que fala sobre relações, casamentos interculturais, que também vivencio, então estou doida para ler. Tem o seu livro que você lançou também como uma das autoras, e aí eu vou deixar para você fazer a propaganda dele, mas o título mesmo me chamou bastante atenção, que tem algo a ver com um café, Café na América. Café na América. Então eu já sou apaixonada por café, então também me chamou bastante atenção. Eu sou uma pessoa que gosta muito de ler, né? E inclusive gosto da leitura com o livro em papel. Eu vejo uma diferença. Agora, para os imigrantes que também estão passando por esse processo de adaptação, que se identificaram com a nossa conversa hoje, que às vezes estão ali naquele momento de não se reconhecer, que precisam trabalhar esse resgate de identidade, que precisam olhar um pouquinho mais para si, eu deixo aí o meu contato aberto, estou aqui para dar esse suporte, vocês não precisam... Eu já ia te perguntar isso, onde as pessoas te acham, qual é seu arroba? Sim, meu arroba é Sara Simões Harrison, vocês podem me achar no Instagram, lá tem o meu contato do WhatsApp também, então por lá vocês conseguem entrar em contato comigo pelo direct ou pelo WhatsApp. Estou aí à disposição, porque eu sempre falo, você não precisa passar por isso sozinho. E ter um profissional que vai te dar todo esse suporte, esse acompanhamento e te ajudar a passar por esse trajeto faz toda a diferença na nossa vida, inclusive para a gente não desistir, porque em muitos momentos a gente vai se questionar sobre as nossas escolhas, a gente vai pensar em desistir, e isso faz parte do processo também. Exatamente. Sara, muito obrigada. Foi um ótimo episódio, ele passou rapidíssimo, nem senti. Já quero uma parte 2. Muita sorte para você nessa nova fase. 8 meses, tem quase bebê a bordo. E quem sabe, quando você voltar, a gente não fala um pouquinho sobre maternidade no exterior e rede de apoio, né? Bacana. Adorei o convite, Lu. Muito obrigada. Sucesso para você com o podcast. Eu já estou adorando escutar os episódios anteriores. Gosto muito da sua dinâmica, da sua fala. Pode contar comigo aí para uma parte 2 e para outros momentos também, como você disse. Estou entrando aí na próxima fase do meu jogo da vida, né? Que agora é a maternidade.
Exato. Eu acabei de gravar um com a Fran, né? Inclusive sobre isso, sobre empresa, lidar com a rede de apoio, ter filho fora do Brasil. E foi bem bacana. E você ainda trazendo um casamento intercultural, eu imagino que você traz um outro olhar. Mas é isso. Muito obrigada. E para quem está nos ouvindo, talvez você não esteja fraco, talvez você esteja exausto de sustentar tudo sozinho. Cuidar de si não é egoísmo, é sobrevivência emocional. Que esse episódio seja um convite para você voltar para você, mesmo que aos poucos. A gente se escuta no próximo Prosa Migrante. Bye!